Olá! Neste capítulo trataremos de eletricidade básica do capítulo de eletrodinâmica. A eletricidade tem dois caminhos nesta área da física, a eletrostática e a eletrodinâmica. São dois estudos diferentes que se complementam por diversas razões. Nesses slides seguintes, nós vamos tratar da eletrodinâmica, isto é, aquela que trata dos elétrons em movimento. Aquela que vai mostrar a relação do movimento dos elétrons com a diferença de potencial e com a dificuldade pela passagem por meio sólido. Então nós vamos ter que estudar para isso as duas leis de Ohm. Esse é o nosso plano para esta apresentação. Vamos em frente. Dinâmica está associada a movimento e, no nosso caso, nós estamos interessados no estudo das cargas elétricas que estão em movimento. Voltamos a lembrar que os elétrons podem ser alterados, podem ser movidos. Nós não temos como mexer na parte nuclear. São os elétrons que serão colocados em movimento e que vão produzir os efeitos muito interessantes que a eletricidade nos proporciona. Corrente elétrica. Bom, nós temos que começar lembrando que os elétrons têm natureza negativa. O valor é igual, E igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Acontece o seguinte, não é tão interessante você deixar passar esta informação. Lembre-se, os elétrons estão na periferia do átomo. Consequentemente, se nós tivermos energia suficiente, nós poderemos agitar esses elétrons colocando-os em movimento. Elétrons em movimento, quer seja ordenado ou quer seja orientado, nós chamamos de corrente elétrica, que é a corrente dos elétrons. Vamos considerar um fio condutor cilíndrico. Vamos dar uma espiada no modelo. Então, eu faço um corte perpendicular naquele fio, na parte de cobre. Vou olhar, ele parece-se alguma coisa com isto daqui. E dentro nós temos as cargas elétricas, que vão seguir um fluxo, claro, que para que ela se movimente é preciso ter uma diferença de potencial. Calma, a gente chega lá. Eu quero movimentar os elétrons neste sentido. Se você considerar no meio desse pedaço que nós estamos olhando, uma pequena área que nós vamos chamar de área da seção transversal. Isto significa um ponto de referência. Nós estaremos medindo a quantidade de cargas elétricas que atravessam esta área da seção transversal por uma determinada quantidade de tempo. Chamamos a isto de corrente elétrica, a quantidade de cargas que passa por tempo. Normalmente se fala sobre a unidade da corrente elétrica como ampere, mas eu quero lembrar que o ampere é a quantidade de cargas elétricas passantes por uma seção transversal por 1 segundo. Agora os fenômenos se acumulam. Por quê? Um cientista chamado Hans Christian Ørsted, em 1819, estava dando uma aula de eletricidade quando acidentalmente ele aproximou a bússola de um fio que estava sendo percorrido por uma corrente elétrica de caráter contínuo. Ora, ele se surpreendeu porque a bússola posicionou o ponteiro perpendicularmente ao fio. Aquilo era novidade. Desta forma. E tem mais. Ele se posiciona nesta forma se a corrente elétrica estiver indo numa determinada direção, como aparece ali no desenho. Mas se ele inverter a polaridade da diferença de potencial, o efeito continua ocorrendo,
mas agora a bússola estará com 180 graus em relação à condição anterior. Ela está no mesmo plano ainda, mas continua agora apontando para o outro lado. E isto chamou ainda mais a atenção. Significa que nós temos um campo magnético. Vamos aos fatos, senhores. Com licença. Aqui nós temos a primeira demonstração da relação existente entre eletricidade e magnetismo. No vídeo anterior, eu já havia falado que o spin do elétron é o causador do magnetismo, mas havia uma coisa interessante naquela passagem. O problema é o seguinte: magnetismo e eletricidade são coisas interessantes. Nós temos o hábito de pegar um ímã natural, que normalmente é de um material natural chamado magnetita, e nós observamos que este ímã atrai ferro. E não só isto, se você pendurar uma barra de um ímã com uma linha, ele vai se orientar na linha norte-sul. Olha que interessante. Ou seja, um ímã reage à força magnética. Mas e a força elétrica? O que ela tem a ver com isto? Então, aí está a parte interessante. Nós sabemos que a rotação do spin do elétron produz um campo magnético. Então, o elétron produz campo magnético. Se ele gira no sentido horário, você produz um campo magnético do norte-sul. E se você inverter o giro do spin dele, você tem o sul-norte. Ou, em outras palavras, a própria corrente elétrica é capaz de produzir campos magnéticos por conta da característica do giro do elétron sobre o seu próprio eixo. Isto é muito interessante. Mas para Ørsted, em 1819, aquilo despertou a curiosidade, porque todo mundo sabia, já naquela época, que a bússola se orienta com o campo magnético. Nunca ninguém havia pensado que eletricidade e magnetismo tinham alguma relação. Porém, pouco tempo depois, um outro cidadão inglês, agora Michael Faraday, em 1821, portanto 3 anos depois, apareceu a demonstração. O que Michael Faraday disse? Quando a corrente circula por um fio condutor elétrico, surge um campo magnético circular em volta do fio. Ele foi ridicularizado pelo pessoal da Royal Institution, que era chefiada por Sir Humphry Davy. Que ridículo, um campo magnético circular. Então, Faraday estudou e montou um experimento conhecido como o motor de Faraday para provar para a comunidade científica que ele tinha razão. O que nós podemos falar sobre esta circunstância? Este é o chamado motor de Faraday. Como você mesmo vai poder ver aqui, nós temos um fio condutor, este fio condutor para aqui. Aí o que acontece? Aqui ele tem um gancho e desce um fio condutor decapado até o núcleo deste receptáculo de vidro. Mas o que nós não vemos, senhores, é que este receptáculo de vidro tem um fio que vem até aqui dentro. Quando se enche este receptáculo com mercúrio, que é um metal condutor, no estado líquido em temperatura ambiente, nós temos um circuito fechado daqui até aqui. O que é que se fez então? Alimenta-se com uma pilha de volta com um potencial do lado de cá, com outro potencial do lado de cá, e eis que o evento acontece. E eu estou falando porque já tive oportunidade de ver isto funcionando. Você pode contar inclusive com o meu depoimento pessoal. Realmente o fio se move. Preso aqui em cima, ele passa a girar dentro do receptáculo de vidro. Significa que existe uma força colocando ele em movimento. Portanto, é um campo magnético circular. É isto que efetivamente acontece conforme a proposta de Faraday. A partir deste momento, começa a caçada pelo Santo Graal. Se nós temos campo magnético produzido por eletricidade,
Então é óbvio que a eletricidade produzindo magnetismo, então o magnetismo produz eletricidade. É a questão da ação e reação. Em 1831, portanto 10 anos depois, com um brilhante experimento, Faraday comprovou novamente diante da Royal Institution, provou que o campo magnético produz corrente elétrica. Como esse é um assunto bastante extenso e muito interessante, deixo para os jovens amigos procurarem, por exemplo, no YouTube, vídeos que demonstram o experimento de Faraday. Mas o interessante, que pouca gente parou para pensar, senhores, é que a bobina de Faraday, tal como a que os cientistas da época utilizavam, bem como os instrumentos que eles tinham para medir, eram relativamente precários. E isto dificultou muito a compreensão do fenômeno. O que Faraday compreendeu e apresentou é o seguinte, que para você ter campo, ter eletricidade na bobina induzida por um magneto que passe pelo núcleo desta bobina, ele tem que estar em movimento. É o movimento do ímã dentro da bobina que produz o campo magnético. Existe um outro trabalho que eu produzi também, falando sobre esse processo em magnetismo, e é interessante porque é o seguinte, lá nós temos um estudo mais matemático, e lá eu posso mostrar para vocês que existe uma equação que diz que o potencial elétrico é igual à variação do fluxo magnético pelo tempo. Então, tensão só consegue ser produzida em uma bobina. Bobina é um fio enrolado, se o magneto estiver se movimentando aqui dentro da bobina. Faraday tinha pouco material, isso aqui é uma bobina, são muitos fios envernizados, enrolados juntos e recobertos com um pano de juta. Então, era bem precário. Mesmo assim, ele conseguiu o que valeu notoriedade para ele. Desta forma, Faraday é conhecido como o pai do eletromagnetismo. Vamos fazer agora uma analogia hidráulica para explicar como eu consigo pôr os elétrons em movimento. Então, nós vamos aplicar isso daí na seguinte situação. Para que eu possa circular a água, eu preciso de um circuito fechado. Eu preciso de um encanamento fechado, lacrado, e que possa ser aplicado uma diferença de pressão. Como que isso é feito? Nós vamos usar uma bomba de água. Então, na água, a diferença será obtida com a bomba. Vejamos como é que fica isto. A eletricidade, um gerador cria essa diferença de potencial. Mas vamos observar aqui. Aqui nós temos um circuito bastante simples, nós temos uma bomba. Aqui a pressão é baixa, aqui a pressão é muito mais alta do que a pressão da parte do nível do tanque. A altura é a justificativa disso, porque nós sabemos que o potencial mecânico é maior quanto maior for a altura. E o circuito fechado bombeia a água daqui, joga para cima com uma pressão muito maior do que a pressão do nível do tanque. Esta água fica aqui em cima e quando os registros são abertos, a água desce mesmo com a bomba desligada. Por quê? Porque a água nesta altura tem um potencial mecânico muito maior que o potencial mecânico aqui de baixo. Quando isso acontece, nós conseguimos ver a diferença de potencial. Quer dizer, se eu tivesse a água no mesmo nível dos dois lados do cano, não há sentido em falar que a água irá de um lado ao outro do cano. É preciso que haja uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial também é conhecida como DDP. Então, o fluxo de água vai ser jogado para cima, vai dar a volta e vai descer. Mas ela tem uma coisa interessante. O fluxo vai se estabelecer de cima para baixo sempre que a torneira for aberta, porque existe uma pressão maior aqui, uma pressão menor aqui. Ou seja,
uma diferença de pressão, que no ambiente elétrico é uma diferença de potencial. Falando ainda sobre a DDP, nós medimos a diferença de potencial elétrico em volt. Volt foi um cientista, foi um físico-químico, Alessandro Volta, quem inventou a pilha eletroquímica em 1800. Essa invenção revolucionou o mundo científico. Foi tão importante que em 1801 o próprio Napoleão convidou Volta para apresentar uma demonstração da sua pilha eletroquímica. Esta pilha foi usada, por exemplo, na experiência do motor de Faraday. Algumas definições que eu acho que você precisa saber. Gostaria de esclarecer uma coisa aqui. Não se trata de você decorar ou achar que tudo isso aqui vai resolver os problemas. Eu me adiantei fazendo uma coletânea de alguns elementos de diferença de potencial volt para apresentar para vocês para alguma pesquisa futura. Então vamos lá. Por definição, volt é joule por coulomb. Eu gostaria de lembrar que joule é energia e que coulomb é carga elétrica. Tudo bem? Então, só que joule também é newton vezes metro. Ok? Newton é força. Então, isso daí acaba gerando grama vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro por coulomb. Por quê? Porque grama vezes metro por segundo ao quadrado é a definição de Newton. Fazendo-se as devidas simplificações, nós chegamos na seguinte situação, que volt é igual a grama vezes metro elevado ao quadrado, dividido por coulomb vezes segundo ao quadrado. Uma das definições. Tem mais? Tem. Energia potencial elétrica em joule pode ser definido como a constante eletrostática do vácuo vezes a quantidade de carga do gerador vezes a carga de referência de prova dividido pela distância em metro. Então, isto aqui é a energia potencial em joule. Além desta, nós temos esta outra definição. Potencial elétrico é a grandeza que avalia quanta energia potencial é armazenada por unidade de carga elétrica. Então, quanta energia potencial do ponto A por carga elétrica. Lembre-se que a carga elétrica é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E mais um detalhe que eu encontrei que é importante. No sistema internacional, a unidade de potencial elétrico é o volt representado pela letra V. E eu gostaria de deixar mais uma ajuda aqui. É simples, mas vale a pena você saber. 1 eletrovolt é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Lembre-se que joule é a unidade de calor, é a unidade de energia térmica. Agora, vamos falar sobre as leis de Ohm. Quem foi Ohm? George Simon Ohm. Ohm, utilizando uma série de experimentos, deixou para nós um legado que é imprescindível para a área elétrica, não só para a eletrônica, mas para toda a área elétrica. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Ohm foi um físico e matemático alemão, e o livro das experiências que ele fez foi publicado em alemão em 1827. É aqui o nome dele. Vou ser sincero com os senhores, eu não sei pronunciar. Tudo bem? Mas foi lançada em seguida a versão em inglês, que é bastante popular, que é o de Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Então, esta é a versão mais comum para estudo, por ser em inglês. Claro que não é de maneira direta e imediata, mas o que Ohm fez, ele iniciou medindo circuitos com medidores e amostras de materiais condutores. Como que ele procedeu? Então, ele pegava uma amostra, ele alimentava essa amostra com um circuito,
Aqui nós podemos ver a pilha de volta. Aqui nós temos um interruptor, uma chave mecânica. E aí o que ele fez? Colocou dois medidores. Um é de corrente e o outro é de diferença de potencial. Então o que ele está fazendo? Medindo as características da carga. Então como que ele faz? Ele fixa um valor da pilha, mede a corrente. Muda o valor da pilha, mede a corrente. Muda o valor da pilha, mede a corrente novamente. O que ele constatou com o experimento dele? Bem, é muito interessante. Ele levantou várias tensões e correntes, mas aí vem a descoberta interessante. Ele descobriu que tinha uma correlação entre as grandezas. Como ele estava medindo a tensão e a corrente em diversas condições, ele pegava a tensão e dividia pela corrente, e isto produzia um determinado valor K. Quando você dividia a medida da tensão pela medida da corrente, sempre dava o mesmo valor K. Aquilo chamou muito a atenção dele. Ele percebeu que quando você mudava o V, a corrente mudava, mas V dividido por I permanece o mesmo valor. O que ele fez? A seguir, ele muda a amostra. Ele observou que o processo se repetia. V sobre I resulta em K. Entretanto, como a amostra mudou, o K mudou também, mas ele continua constante para cada amostra examinada. Em outras palavras, existe diferença entre os diversos condutores, e isto é próprio da material que está sendo analisado. Então, nós poderíamos expressar a primeira lei de Ohm da seguinte forma: existe uma relação constante entre a tensão e a corrente para uma dada amostra de condutor. Mas Ohm não parou por aí. Qual seria o significado de K? Então, agora ele se preparou para tentar descobrir o significado de K. Como é que ele fez? Ele modificou o estudo. Ele resolveu padronizar as dimensões e ele começou mexendo com exclusividade apenas no comprimento. Então, o que ele fez? Ele moveu o comprimento sem alterar a área da seção transversal e refez os ensaios. Depois, ele vai repetir, fazendo agora a redução do comprimento. Então, está aqui o comprimento. Muito bem. E o que aconteceu? A constatação foi imediata. Quando ele aumentava o comprimento para um determinado material, o K aumentava. E quando ele diminuía o comprimento, o K também diminuía. Interessante? Então ele percebeu o seguinte: são grandezas diretamente proporcionais. Primeira observação interessante. O comprimento da amostra fazia diferença de modo proporcional. Aumenta o comprimento, aumenta o valor de K. Diminui o comprimento, diminui o valor de K. Mas eu agora quero verificar como que fica a área de passagem da corrente elétrica da amostra. Então, ele começou fazendo o seguinte: ele pegou e refez os experimentos, só que agora o comprimento é constante. O que ele mudou? A área da seção transversal. Então, ele usou fios mais finos, usou fios mais grossos, e os fios que ele usou foram de cilíndricos. Então, como eles eram cilíndricos, ele tinha, apesar que vou ser honesto com vocês, pessoal, isso não precisaria ser feito necessariamente com fio cilíndrico. Se ele fizer com fio retangular, o comportamento é o mesmo. Então, eu não tenho certeza se ele usou fio cilíndrico ou se ele usou fio de área retangular. De uma forma ou de outra, o que ele está mexendo aqui é no diâmetro da área, neste caso em particular. Ora, a área de uma circunferência é πd2 sobre 2 elevado ao quadrado.
ou πd2 sobre 4. De qualquer forma, eu queria mudar a área da seção transversal, tornando ele mais fino ou tornando ele mais grosso. O comprimento fixou L, que não mudava. Muito bem, então o que ele observou? Que quando ele aumentava a área, o K diminuía. Mas se você diminui a área, o K aumenta. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Quais foram as conclusões de Ohm, então? K representava a resistência à passagem da corrente elétrica. E é claro que isso faz toda a diferença. Maior área, menos dificuldade. A área diminui, aumenta a dificuldade. Em outras palavras, a própria resistência. Do comprimento L, o que ele observou é o seguinte: maior L, maior resistência. Menor L, menor resistência. Agora falta só uma consideração. Por que essa resistência é afetada pelo tipo de material? Aí você fala, como assim? Bom, se ele fazia um ensaio com uma amostra com as mesmas dimensões de cobre ou prata, o resultado da resistência saía diferente. Então ele tinha que tentar explicar que entre a prata e o cobre, a estrutura atômica é toda a diferença. Mas como incluir isto na conta? Como corrigir isto na conta? Então ele precisou considerar o material. Ele entendeu que o cobre tem uma estrutura atômica diferente da prata, do ouro, do alumínio, do zinco e assim por diante. O que ele fez a seguir foi muito interessante. Ou seja, vamos corrigir esse cálculo da resistência considerando o material que está envolvido. E para isto, nós vamos definir uma coisa chamada resistividade específica da matéria, que normalmente é representada pela letra grega ρ. Portanto, nós podemos atualizar a nossa análise. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento L, inversamente proporcional à área da seção transversal e ainda depende de uma constante que está relacionada com o próprio material. As grandezas, senhores, são estas. O ρ se mede em ohm vezes metro, o comprimento em metro e a área da seção transversal em metro quadrado. Aqui está a segunda lei de Ohm. Mas antes de fechar esse raciocínio, eu gostaria de mostrar um comentário interessante aos senhores. Normalmente, quando se estuda eletricidade, você não começa estudando V igual a R vezes I. Você estuda R igual a ρL sobre A. Por quê? Porque se estuda a segunda lei de Ohm antes da primeira lei de Ohm. Porque normalmente, quando se está estudando eletricidade, você está começando lá atrás, estudando a matéria envolvida no processo. Depois você vai ver a consequência dessa resistência. Então, normalmente se estuda em primeiro a segunda lei de Ohm. E depois você estuda a primeira lei de Ohm. Eu quero lembrar que Ohm não começou estudando o comportamento da matéria. Ele começou estudando a relação entre tensão e corrente sobre um determinado material. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima.